A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber os nossos vídeos de estudos da lição e também as nossas dinâmicas semanais, tá bom? Por falar em dinâmica, logo abaixo da descrição desse vídeo, nós temos uma dica muito importante de dinâmica, tá certo? Para ajudar você na compreensão e também na aplicação do estudo dessa lição, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, lição essa que traz como tema resguardando-se de sentimentos ruins. A nossa leitura bíblica em classe é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 21 ao 26. Como já falamos desde o início, estamos estudando o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte. E hoje, como eu já falei, nós vamos estudar o capítulo 5, versículos do 21 ao 26. Vamos fazer a leitura do texto. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem, apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Muito bem. Então, como vocês já sabem, né? Nós estamos estudando uma lição muito interessante, até porque a vida cristã, ela não se resume apenas em nossa comunhão com Deus, mas também no relacionamento com os nossos irmãos. E Jesus valorizou a fraternidade e a comunhão entre os homens em seus ensinos, e nos mostrou um caminho alternativo para evitar as contendas. Ele não se deteve propriamente à origem delas, pois são muitas, mas destacou as maléficas consequências dos desentendimentos entre os homens. Nos dias de Jesus, o senso de justiça baseava-se na retribuição do mal praticado e na mesma medida. O ensino do Mestre visa demonstrar o exemplo do próprio Deus em sua misericórdia, em sua longanimidade e também em sua bondade para conosco. Então Jesus estabeleceu um padrão do nosso relacionamento com as demais pessoas, e o respeito à vida foi abordado tanto nos atos como nas palavras. Ao contrário do que ensinavam os fariseus, que toda ofensa deve ter imediata retaliação, Jesus ensinou que as pessoas devem buscar a reconciliação logo que eclodir uma ofensa, para que esta não se solidifique e nem termine em prejuízos e consequências trágicas às pessoas envolvidas. Então, irmãos, é preciso entender também que em momento algum Jesus ele foi antagonista a Moisés, mas também não foi alguém que tentou algo a mais na lei como forma de estreitar a salvação do homem. Contudo, podemos dizer que Jesus não foi relaxado ou displicente em relação à lei. Tudo isso será observado nesse estudo desta lição que nós vamos passar para vocês, tá certo? Então, o primeiro tópico desta lição, ele trata sobre o Evangelho não é antinomista. Então, primeiro do que tudo, nós precisamos entender o que é esse antinomismo.
Bom, a palavra antinomismo, ela vem de duas palavras gregas. Anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Sendo assim, antinomismo significa contra a lei, ou contrário às normas e às regras. Então, teologicamente, o antinomismo é a crença de que não há leis morais que Deus espera que os cristãos obedeçam. O antinomista, ele leva o ensinamento bíblico a uma conclusão antibíblica. O ensinamento bíblico é de que o cristão não é obrigado a observar a lei do Antigo Testamento como um meio de salvação. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele cumpriu a lei do Antigo Testamento, conforme Romanos capítulo 10, versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículos 23, 24, 25 e Efésios 2 e 15. Mas a conclusão antibíblica que os antinomistas chegaram é de que não há nenhuma lei moral que Deus espera que os cristãos obedeçam. É interessante que o apóstolo Paulo, ele tratou dessa questão do antinomismo em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Veja só o que é que o texto bíblico diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o ataque mais frequente sobre a doutrina da salvação pela graça é de que ela encoraja o pecado. As pessoas podem se perguntar, se eu sou salvo pela graça e todos os meus pecados foram perdoados, por que não pecar quando eu quiser? Esse pensamento, na verdade, não é o resultado de uma verdadeira conversão, porque o verdadeiro convertido, quando ele passa por uma verdadeira conversão, isso produz nele um maior e não um menor desejo de obedecer a Deus. E o nosso desejo, quando nós somos regenerados por seu Espírito, é que nos esforcemos para não pecar. Como gratidão por sua graça e perdão, nós queremos agradá-lo. Deus nos deu o seu dom infinitamente misericordioso através da salvação em Jesus. Nossa resposta é consagrar a nossa vida a Ele como uma forma de amor, de adoração, de gratidão pelo que Ele fez por nós. O antinomismo é completamente antibíblico, por aplicar de forma errada o significado do favor gracioso de Deus por nós. A segunda razão porque eu entendo de que o antinomismo ele é antibíblico é que existe uma lei moral que Deus espera que nós obedeçamos. O que é essa lei moral que Deus espera que nós obedeçamos? É a lei do amor. Jesus ele respondeu o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 37 até o 40. Não estamos sob a lei do Antigo Testamento. Sim, estamos sob a lei de Cristo. A lei de Cristo não é uma extensa lista de códigos legais. É uma lei de amor. Se nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e a nossa força, nós não faremos jamais o que desagrada a Deus. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, não faremos nada para prejudicá-lo. A obediência à lei de Cristo é o que Deus espera de cada um de nós que servimos a Ele como cristão. O número 2 desse primeiro tópico da lição fala sobre a lei e o Evangelho. Bom, é interessante entendermos que em momento algum Jesus ele será antagonista à lei de Moisés, pois Jesus ele tinha consciência de que a lei e os profetas eram a palavra de Deus. Sua intenção era mostrar a fragilidade da interpretação dos escribas e dos fariseus, e ao mesmo tempo mostrar de forma mais profunda a intenção da lei dentro de uma perspectiva cristã.
Atente para o mandamento não matarás, de Êxodo capítulo 20, versículo 30. Enquanto os escribas e os fariseus interpretavam este mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ampliou e aprofundou este mandamento, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio, da cólera. Então, enquanto a lei dizia não adulterarás, Jesus disse que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Então a lei declara olho por olho, dente por dente. E Jesus ensinou, não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Então observe que a lei exigia obediência dizendo, faça e viverás. Mas o Evangelho da Graça, ele dá poder para obedecer e em seguida diz, viva e o farás. Então a lei ela exigia a justiça dos homens, enquanto que o Evangelho dá graça e ele concede justiça aos homens através de Jesus Cristo. O terceiro subtópico desse primeiro tópico, ele trata sobre o legalismo versus antagonismo. Então é bem interessante esse tópico, porque nós temos aí dois extremos antagônicos, né? Nós temos o legalismo, que significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas, né? É aquele estilo de vida de pessoas que acreditam no cumprimento da regra dela tornar o indivíduo merecedor do favor da salvação divina. E é interessante que esse pensamento não é um pensamento bíblico. Ele foi condenado, inclusive, pelo próprio Cristo. Então, além do legalismo, nós temos o antinomismo. O antinomismo leva o ser humano a ser contra a lei e a todas as normas e regras. Então, observe que são dois extremos. O primeiro, querendo uma obediência radical da lei, enquanto que o segundo, desprezando ela totalmente. Então, quando a Bíblia aponta alguém como legalista, ela não está indicando que a pessoa tem um cuidado minucioso em observar a lei corretamente, mas que a pessoa distorce a lei, acrescentando novas exigências a ela e aplicando a lei de um modo que foge ao seu propósito original. Então, quando se trata de salvação ou de condenação eterna, essa questão do legalismo toma uma proporção muito maior. E isso quer dizer que, em termos práticos, o legalismo religioso na Bíblia Sagrada significa o ato de tentar manipular a lei de Deus em benefício próprio. Fazer adições à lei e também, principalmente, rejeitar a doutrina da graça de Deus. Então é dessa forma que várias pessoas são apresentadas na Bíblia como legalistas, que precisam de correção dentro das suas práticas cristãs. Já o antinomismo é a crença de que não há leis morais de que Deus espera que o cristão obedeça. O antinomismo leva um ensinamento bíblico a uma conclusão antibíblica. E é interessante que Jesus ele nos libertou dos comandos pesados da lei do Antigo Testamento. Mas isso não é uma licença para o cristão viver em pecado, e sim um pacto de graça. Nós devemos lutar para vencer o pecado e cultivar a justiça, dependendo do Espírito Santo para nos ajudar. Eu quero fechar esse tópico citando um pequeno texto da nossa lição que diz assim: por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. O segundo tópico da nossa lição, ele traz como tema: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. O número 1 diz o seguinte: Jesus e o sexto mandamento. Esse subtópico é bem interessante, já que os rabinos, eles acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido quando não se cometia assassinato em primeiro grau. Mas Jesus, ele nos mostra que esse mandamento ele é muito mais profundo do que o ato externo do homicídio. Desta forma,
quando Deus ele diz que não devemos matar, isto consequentemente significa que nós não devemos fazer qualquer coisa que prejudique a vida do próximo. O homicídio ele começa com a raiva, com o ódio, muitas vezes até sem motivo, incluindo ofensas, calúnias, desavença entre pessoas. E interessante que um escritor que eu estava pesquisando na internet, chamado Israel Belo de Azevedo, quando ele comenta sobre os 10 mandamentos, ele diz o seguinte: iramo-nos e pecamos quando nos deixamos possuir por uma raiva absoluta e cega, que passa a nos controlar poderosamente, como se saísse sangue dos nossos olhos no calor da hora. Iramo-nos e pecamos quando, no afã de eliminar a maldade, apelamos para a violência com o objetivo de aniquilar fisicamente o seu autor. Iramo-nos e pecamos quando não perdoamos quem errou, mesmo quando esse pede perdão. Iramo-nos e pecamos quando agimos tomados pelo desejo de vingança contra alguém, não de justiça para todos os envolvidos na situação. O pai que disciplina o seu filho com rigor não peca, se não age com raiva. O chefe que orienta os seus líderes com firmeza também não peca, se não extrapola para a cólera. O confronto com quem errou deve ser acompanhado de generosidade acolhida, não rancorosa rejeição. Jesus ele amplia a abrangência do não matar, destacando que a ira, o insulto, as palavras de desprezo indica a quebra do sexto mandamento. A nossa lição diz o seguinte: portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. O número 2 do segundo tópico, ele diz o seguinte: a cólera no contexto bíblico. Veja o que diz o versículo 21 e 22 da nossa leitura bíblica em classe. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Nesses versículos, Jesus começa fazendo um destaque em relação à ira e à cólera. O verbo grego ogizômenos significa provocar, incitar a ira, ser provocado a ira, estar zangado, estar enfurecido. Jesus, ele não atentava apenas para o ato de matar alguém, mas sim ao que levava a pessoa a cometer o crime. Observe agora o que diz o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Observe que Paulo, ele não diz que nunca devemos ficar irados. Esse tipo de mandamento seria até impossível cumprir. Há causas que merecem ira justa, como crueldade, injustiça, insensibilidade em relação aos outros, que incita muitas vezes até a ira de Deus e provoca no cristão um correto sentimento de ira, pois nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, quando nós nos iramos com esse tipo de ira, nós ficamos indignados contra a injustiça diante da qual a fúria ela é legítima. Na verdade, é nosso dever nos irar contra todos os gestos que atentam contra a dignidade de uma pessoa. Nós estamos certos quando nós nos indignamos contra os agentes, ou seja, os indivíduos, as comunidades ou as instituições que usam a força, o poder, a língua, o braço para massacrar um inocente. O que precisamos nos atentar é para que a nossa raiva ela esteja livre de orgulho, de espírito de vingança. É o que a palavra de Deus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo, ele não está permitindo a você ficar com raiva durante um dia. Ele está exortando a não armazenar a raiva
pois pode virar raiz de amargura. Então o diabo ele gosta de ficar espionando as pessoas que estão zangadas para tirar proveito da situação, como fez com Caim. O apóstolo ele não proíbe a ira, mas sim a sua expressão pecaminosa. Isso quer dizer que as nossas emoções elas não devem controlar as nossas ações, a ponto de nos levar a um comportamento pecaminoso e destrutivo. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios capítulo 4, versículo 26 e Hebreus 12, 15. O número 3 desse segundo tópico fala sobre o valor da pessoa humana. O escritor da lição diz o seguinte: em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca significa inútil, cabeça oca e vazia. É uma ofensa grave, igualada à blasfêmia, ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego giena, respectivamente, né? Neste sentido, o nosso Senhor ele mostra que não só peca quem comete o homicídio, mas, igualmente, os que nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração. A vida humana ela tem um valor sagrado. Os escribas e os fariseus, eles estavam evidentemente procurando restringir a aplicação do sexto mandamento apenas ao ato do homicídio, ou seja, ao derramamento do sangue humano. Se pudesse esquivar-se disso, achava também que eles já tinham obedecido ao sexto mandamento. E era o que os rabinos ensinavam ao povo. Mas Jesus ele discordou deles. Incluiu pensamentos, palavras, além de atos, né? Incluiu também a cólera, os insultos, além do homicídio em si. Então, o que Jesus ensinou, o que Jesus mostrou, foi que sendo a ira e o insulto tão sério e tão perigoso, então devemos fugir deles, como se fossem praga, e tomar precauções o mais rápido possível. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: qualquer que aborrece seu irmão é um homicida. Então João ele apresenta como pano de fundo para o seu raciocínio, né, a figura de Caim. O seu argumento se baseia no seguinte ponto: o ódio de Caim pelo seu irmão terminou em assassinato. O que odeia é um assassino em potencial. Então, o assassinato ele começa com a raiva. A pessoa precisa aprender a lidar com a raiva a fim de evitar o assassinato. Então, que Deus, irmãos, ele nos guarde de alimentarmos a ira em nossos corações. O terceiro tópico da nossa lição, ele trata sobre a oferta do altar e a desavença. Aí vamos para o número 1, né? A oferta do altar. Vamos para o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. O texto diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali, diante do altar, a oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então, irmãos, o perigo é o de fazermos certos sacrifícios cerimoniais na tentativa de encobrir alguma falha moral. Os fariseus, eles eram hábeis nessa manobra. Eles frequentavam o templo com regularidade, eram sempre minuciosos quanto a essas questões de detalhes e pormenores da lei. Porém, o tempo todo eles julgavam e condenavam o próximo com o desprezo que lhes achava pertinente. E é interessante que eles evitavam qualquer despertamento da própria consciência, porque eles pensavam o seguinte: afinal de contas eu estou adorando a Deus, eu estou oferecendo a minha oferta sobre o altar. E esse é um erro de muita gente. Então essa questão é tão importante que mesmo alguém que ele já tivesse de frente do altar, a fim de oferecer a Deus um sacrifício, mas ali, naquele momento, subitamente, né, ele se lembrasse de algo que fez
ou de algo que ele disse, que esteja levando algum irmão ao tropeço, a escandalizar-se, né, de alguma maneira, ou até mesmo que ele notasse que estava nutrindo pensamentos indignos e maldosos a respeito do determinado irmão, de qualquer outra maneira, né, ele estivesse servindo de empecilho para a vida do outro irmão. Então, conforme o próprio Cristo disse, ele deveria parar aquele momento ali da sua oferta, ao invés de oferecê-la com toda a culpa nas costas, né? Então, é necessário que, primeiramente, a pessoa ele procure consertar a situação com o seu irmão. E aí, somente depois, ele poderá retornar e oferecer um sacrifício a Deus de forma perfeita. Porque, irmãos, aos olhos de Deus, não há qualquer valor em um ato de adoração se a pessoa estiver nutrindo algum pecado do qual ela tenha consciência. É importante deixar claro que Jesus, ele expressou-se em termos culturais do seu tempo, quando o templo ainda existia e quando ainda se oferecia sacrifícios naquela época, né? Então, algo que fica muito importante aqui como lição para nós é a respeito da questão do perdão, do ressentimento, né? Então, se alguém tem ressentimento no coração, o perdão deve ser a cura para ele, porque o ressentimento somente aparece onde não há perdão. Perdoar é uma escolha, irmãos. Não vai simplesmente acontecer, ou a pessoa vai sentir. Não é questão de sentimento, é questão de escolha. Você precisa decidir perdoar. Perdoar significa largar o desejo de retribuição. Você não está dizendo que o que aconteceu não tem problema, mas que você decidiu não guardar mais aquela dor contra a outra pessoa. Então o perdão ele liberta você de ressentimentos. O número 2 desse terceiro tópico fala evitando a desavença. Na nossa lição diz o seguinte: os versículos 26 e 27 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mais uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Já os versículos 25 e 26 diz respeito ao processo legal. Vamos ler estes versículos. O versículo começa assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão, porque em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. É interessante que Jesus ele usa aqui uma metáfora jurídica. Na época de Jesus, e até nos séculos recentes, né? Quem não pagasse as suas dívidas podia ir para a prisão para devedores até pagar a quantia que ele devia, né? Então, o livro do escritor da lição, ele diz o seguinte: o cristão ele deve sempre fazer uma análise do seu coração e também da sua vida espiritual, especialmente em relação ao seu processo para com o seu irmão, né? Para com o seu vizinho, o seu amigo, se realmente está agindo com ele em amor, em sinceridade e em verdade. E isso é interessante porque pode afetar tanto o nosso culto como o nosso relacionamento com o Pai. Deus ele não irá se voltar para aquele que se diz cristão, mas está com um coração cheio de ódio e não de amor. Essa pessoa ela jamais poderá trazer uma oferta a Deus quando estiver em inimizade contra o seu irmão, porque Deus jamais receberá esse tipo de oferta. O Evangelho ele não nos quer meter numa situação difícil, mas ele quer simplesmente, irmãos, nos dizer que quando nós estamos bem com as pessoas que estão ao nosso lado, nós temos uma relação melhor também com Deus. Por isso, para termos uma saudável vida espiritual, não precisamos somente crescer na relação vertical, ou seja, na relação com Deus, né? Nós também precisamos crescer na relação horizontal, que é com os nossos irmãos. Então, se você deseja melhorar a sua relação com os outros, você precisa melhorar primeiro a sua relação com Deus. Do mesmo jeito, se você quer melhorar também
a sua relação com Deus, é preciso também você melhorar a sua relação com o seu próximo, com as pessoas que você convive no seu dia a dia. O desejo do meu coração, irmãos, é que o amor a Deus e o amor ao próximo seja a motivação do nosso agir, que o perdão recíproco venha antes das ofensas, para que Deus, vendo a harmonia dos nossos relacionamentos, queira estabelecer a sua morada no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração. Tá certo? Nós queremos concluir esta lição sempre como nós gostamos de fazer, deixando óbvio, deixando claro para vocês que todas as vezes que vocês ensinarem a lição, é importante atingir os objetivos. O primeiro é expor que o Evangelho não é antinomista e nem também é legalista. Por quê? Porque o primeiro, ele despreza a lei totalmente, dizendo que ela não tem validade nenhuma e a gente não precisa estar obedecendo lei, nem regra nenhuma, como cristão. Já o segundo, que são os legalistas, eles procuram viver a lei com toda a sua rigidez. Então observe que são dois extremos. O cristão ele precisa viver uma vida de equilíbrio. Nem extremo para um lado, nem extremo para outro. Mas uma vida de equilíbrio. Tá certo? Segundo ponto da lição é mostrar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Então é muito importante você mostrar que muitas pessoas só estão preocupadas com o ato de homicídio em si. Mas a Bíblia ela nos alerta que tudo começa com os sentimentos ruins, né? Que muitas vezes o homem forma no seu coração. E através desses sentimentos ruins pode vir chegar até ao homicídio. E por último, correlacionar o ato de ofertar com a questão da desavença. Ou seja, é importante você mostrar para os seus alunos, você deixar claro que a nossa comunhão tem que ser tanto vertical, né, com Deus, como também tem que ser horizontal com o nosso próximo. Tá certo? Então que Deus abençoe, em nome de Jesus, e que esta lição sirva de bênção para a sua vida.